Cristo. Queridos, nós vamos continuar nesse importante tema que nós temos meditado, queridos, nas manhãs de sábado aqui, manhãs de consagração, de jejum. Ah, pastor, está em jejum, não pode contar. Se for para se aparecer, não. Mas se for para incentivar outros irmãos e outras igrejas que façam o jejum com os irmãos, que isso é importante. A igreja primitiva foi estabelecida com vigílias, com jejuns. Isso faz parte da consagração. Se ele ficar deficiente nisso, fica fraco, né? Então isso é muito importante. Nós vamos continuar e creio que vai ser bênção. Nós vamos sair daqui fortalecidos. Nós vamos iniciar no Salmo 50, versículo 23, tá bom, queridos? Pega a tua Bíblia e que a graça de Deus esteja trabalhando em nossos corações aqui, queridos, fortalecendo, porque nós precisamos. E temos falado semana após semana aqui, tem sido uma bênção, sobre a importância, queridos, do arrependimento, da purificação do coração, para que nós venhamos a ter paz, alegria e permanecer. Porque o que nos tira da presença de Deus, irmãos, é o pecado não confessado, com a intenção de abandonar. É todo um processo. Desde que você confessa, Deus começa a trabalhar, até você ter nojo, até você parar com aquilo, muitas vezes demora. Mas no início que você chamou pecado de pecado e disse: Deus, eu não quero isso na minha vida, me leva ao arrependimento, não deixa eu continuar fazendo isso. Deus já é teu advogado, o sangue de Jesus te purifica todo o pecado, não é verdade? Que diz a palavra do Senhor. E a partir dali, ele se torna responsável de colocar esse querer se efetuar. Lá em 1 Coríntios 11, 31, diz que não há condenação para aquele que chama pecado de pecado. E hoje vemos um tempo, irmão, que as pessoas não conseguem ver o pecado, não aceitam que é pecado, e se alguém chegar e disser que é pecado, ela se ofende e é capaz até de desviar. Então vivemos um tempo em que as pessoas têm comichão nos ouvidos e não aceitam, irmãos, a correção. Diz que nos últimos dias quase todos se desviará. Eu louvo a Deus pela tua vida que não se desvia, que não deixa o bom caminho do Senhor. E nessa manhã nós vamos sair daqui fortalecidos. Eu creio que você veio aqui com a expectativa de não apenas meditarmos na palavra, mas sermos transformados, sermos restaurados e edificados. E que Deus abençoe também os irmãos que estão conosco pela internet, que estão conosco aí recebendo essa palavra. Dizem que é como você ter uma festa de aniversário, Orides. A pessoa não vai, aí você faz uma fatia de bolo e manda pro irmão. Não é a mesma coisa, né? Porque o bom é estar ali com os irmãos, abraçar os irmãos, mas às vezes não é possível. Alguns irmãos têm pedido agirados pela graça em alguns lugares, ainda não foi possível, mas se Deus permitir, amados, Deus ainda vai levantar, porque a igreja dele, nós somos só mordomos, né? Vai levantar pessoas para junto nós fazemos a obra. Eu estou aqui com a Bíblia aberta, se você puder abrir aí também, Salmo 50, versículo 23. Nós vamos continuar de onde nós paramos semana passada, que é preciso tratar o pecado, para que com o coração limpo, a pessoa continua crescendo, continua avançando e continua frutificando. Em nome de Jesus, amém? Ô Humberto, a gente... Amém? Então, Salmo 50, versículo 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então a revelação vem para aquele que tem zelo, que bem ordena o seu caminho, debaixo do sangue. Não é debaixo de culpa não, mas no temor do Senhor. Não é pelo esforço tentando parar não, porque quem arranca de nós o pecado, que tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, não é verdade, irmãos? Mas ordenar bem o caminho é temor, é humildade, é não colocar para debaixo do tapete, é não brincar, não fingir, mas estar ali diante de Deus com sinceridade, com simplicidade e com assiduidade. Porque se nós não nos expormos à graça, irmãos, como é que o Senhor vai trabalhar? Então precisamos estar unidos ao cabeça e unidos a todos juntos ligamentos, cada um com o seu dom, nessa atmosfera. Deus criou assim, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Então nós somos fortalecidos com graça. Então é muito importante, meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos permitir que o Senhor vá limpando o nosso coração. E aí, irmãos, a este eu revelarei a minha salvação.
O que vai acontecendo? Essa pessoa vai começar a frutificar, essa pessoa vai começar a vencer a carne e entrar na dimensão do Espírito. Coisa linda, irmãos. Se nós permitirmos que a graça prossiga o trabalho, porque todos pecaram, irmãos. Igreja não é lugar de perfeitos, mas de pessoas que reconhecem que precisam de aperfeiçoamento diário, que não querem ser o que são, mas querem se aperfeiçoar, querem chegar à perfeição lá na glória. 1 João 3,2, e quando o Senhor vier, nós seremos totalmente perfeitos no desempenho, porque já somos perfeitos no Espírito. Lá diz em 2 Coríntios que nós somos justiça de Deus, que tudo se fez novo. A gente crê nisso. É de lá que nós tiramos esses argumentos, essa força, essas armas para vencer na carne. É o que nós já somos no Espírito. Então o que você já é, se você meditar, entender e renunciar o que você não é, confessar o que você não é, né? O que acontece, irmão? Deus vai extirpando aquele desempenho carnal e vai implantando o desempenho do Espírito. E aí, irmão, você entra na dimensão da liberdade dos filhos de Deus. Quando você entra na dimensão dos filhos de Deus, você começa a manifestar a glória, você começa a prevalecer sobre o pecado, você começa a ajudar pessoas, você começa a liberar o Espírito e tem virtude no que você faz. Então, Deus conta conosco, amém, amados? Você vai ser um canal de bênção, amém? Também, a 2 Tessalonicenses 3, o que, missionária Rosana? 14, né? 3, 14 e 15, né, pastor? 2 Tessalonicenses, né? Amém. 2 Tessalonicenses, queridos, 3, né? Vamos lá, meus amados. Que bom nós podemos meditar. Vamos ser crente bereano, né? Você põe teus olhos nessa letra de fogo, entra pelos teus olhos, ó, purifica, alimenta, fortalece, porque o Espírito está nessas letras. Você sabe, né? João 6,63, que essa palavra é Espírito, não é informação, hein, irmãos? Não é religião, não. Você pensa que a Bíblia é um livro comum? Ela é acompanhada de virtude. O mestre está ali, ó, esperando você abrir a Bíblia para restaurar a sua vida. É tremendo, irmão. A Bíblia, não estou aqui mistificando, não é nada disso. Assim, um voltar-se para a Bíblia é um voltar-se para Jesus, que é a palavra também. É tremendo como Jesus, quantas vezes fala conosco através da palavra. Não quer dizer que você vai, se eu falo e abre lá, né, aquele negócio de abre. Não é isso que eu estou te dizendo. Mas se você examinar, né, Deus vai falar com você aquilo que você precisa na meditação da palavra. 2 Tessalonicenses capítulo 3, queridos. Observem, versículo 14. Aquele que se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nessa carta, afastem dele para que se sinta envergonhado. Não o considere como inimigo, mas advirtam como irmão. Irmãos, Paulo repreendeu Pedro na cara, mas ele não estava contra Pedro, ele estava contra o procedimento errado e farisaico de Pedro, lá em Gálatas 1, ele estava voltando para o judaísmo e impondo o legalismo na igreja, né? E Paulo estava pregando a graça. Ele disse: se alguém pregar outro evangelho, é amaldiçoado. E Pedro aceita a exortação. Pedro era humilde. Você vê que Pedro começou o ministério antes de Paulo, mas Pedro era humilde, viu que Paulo estava na unção e direção do Espírito Santo, que era com amor, e na carta de Pedro, Pedro elogia Paulo, diz que Paulo tem sabedoria de Deus, que Paulo é ungido de Deus, que Paulo realmente tem os mistérios de Deus. Coisa linda, irmãos, que nós possamos ser uma igreja onde sejamos passíveis de exortação. Todos nós, inclusive eu. Se o menino que está ali, ó, ver alguma coisa na Bíblia que eu estou errado, chegar ao pastor tal, na Bíblia, ele é autoridade espiritual, ele está na unção de Deus, naquela hora é o Espírito Santo falando. Não importa, Deus não faz acepção de pessoas. O importante é que a palavra seja dita no Espírito. Então, nós vivemos um tempo, irmãos, que nós precisamos de correção e corrigir-nos uns aos outros, para que juntos nós possamos crescer. Agora, o importante, como eu falei, que você pegue o microfone e você se inclua na mensagem, porque você também precisa de exortação, você também precisa de aperfeiçoamento. Vocês precisam. Não, todos nós precisamos. O pregador também é imperfeito e precisa de aperfeiçoamento. E eu posso estar, queridos, contra um erro, um desempenho, uma atitude, mas eu não posso estar contra a pessoa. Isso é fogo estranho. Se eu pegar o microfone e eu estou chateado com o Júnior, e aí eu começo a falar dos defeitos do Júnior, mas chateado com ele, isso é fogo estranho, isso contamina a igreja. Eu posso falar de doutrina, discordar de doutrinas de pastores, discordar de
procedimentos, comportamento. Isso, a Bíblia, o púlpito é para isso, irmão. É para lavar a roupa suja e nos aperfeiçoar. Mas eu não posso pregar chateado com o irmão, tendo ele como inimigo. Nós não podemos ter a pessoa que está falhando como inimigo. Porque Jesus, ele amava os pecadores e odiava o pecado. Os fariseus, eles odiavam os pecadores, chamavam eles de cães, raça maldita. Ele tinha ódio dos pecadores, mas eles amavam o pecado, a avareza, as coisas escondidas. Então nós não podemos ser fariseus, nós devemos amar as pessoas, porque o primeiro ponto, irmão, para você pregar a palavra e ajudar as pessoas, é você amar as pessoas que você está pregando. Não é amar pregar, não é amar microfone, não é microfonolatria, não é amar holofote. A condição para você ajudar as pessoas é você amar as pessoas que você está pregando, a alma das pessoas. Isso é prioridade, isso aí é basiquinho. Faz uma bolinha, tá, agora puxa uma perninha, isso é o básico. Então, algumas coisas que nós devemos evitar para ajudar os irmãos e nós mesmos a avançarmos. Olha, você, pastor que está aí na tua cidade, que tem uma igreja, ou você que receber um culto para dirigir, você que está trabalhando na seara do Senhor, ele tem alguma responsabilidade, você que foi colocado, né, como pastor em uma igreja, jamais tenha dó e não dê o microfone a um cooperador que estiver contra a liderança. Entende, irmão? A pessoa pode ter toda a qualidade, todas as qualidades, mas se ela estiver contra a liderança, irmão, é fogo estranho. Ela deve fazer como eu fiz. Pastor, obrigado pelo tempo que eu passei aqui, eu vou orar por você, vamos ser amigos, não vou deixar inimizade para trás de jeito nenhum. Aonde eu for eu quero orar por você, mas está aqui o meu boné, obrigado pelo tempo, e sai em paz. Mas nunca você que está aqui, que está ouvindo essa mensagem, irmãos, nunca tenha pena. O obreiro pode ter todas as qualidades, né? Se a pessoa ela é sincera, ela discorda de alguma coisa dentro da Bíblia, irmão, não é que agora os membros da igreja não podem discordar da liderança. Pode discordar e deve discordar, porque nós somos cabeças pensantes. Deus não fez nenhum robótico, tudo que falar, amém, amém. Não, você pode discordar de tudo que for dito no púlpito. A Bíblia ordena examinar todas as mensagens. Quer dizer, ordena, irmão, isso é o mandamento do Senhor. E se você dentro da Bíblia achar algo que foi dito no púlpito que está errado, a pessoa que está no púlpito deve te pedir perdão. É ou não é? Que todos nós somos passíveis de exortação. Então, se a pessoa encontrar dentro da Bíblia, né, e ela tem algo assim para falar, ela deve ser vista como um bereano, como uma pessoa nobre. Mas se ela tem crítica, irmãos, isso só piora. Lacre o púlpito sem medo, somente para aqueles que amam você e a sua equipe. Porque veja bem, irmãos, quando uma pessoa chega numa igreja, ali tem uma equipe estabelecida, e se o líder colocou, ele foi colocado pelo Espírito Santo. Então a liderança que ele colocou ali, todos eles são falhos, mas são colocados. Uma pessoa que chegar, irmão, que respeita a liderança, ela está respeitando o Espírito Santo. Agora, se a pessoa chega, né, cai de paraquedas ali e começa a ir contra a liderança, contra aquilo que está estabelecido, esse é a síndrome de Lúcifer. Esse espírito não prospera. Nós devemos tomar muito cuidado para nunca fazermos isso, porque eu não semeei, você não semeou, nunca nós vamos escolher isso, amém, amados? Nossa igreja vai crescer, vamos abrir várias igrejas se for a vontade de Deus, mas vamos ter obreiros assim. Então, um sinal do bom obreiro é que ele respeita as autoridades constituídas por Deus, constituídas na unção e direção do Espírito. Se ele souber algo do obreiro que é repreensível, deve comunicar à liderança, não deve ficar pondo para baixo do tapete. Não, se alguma pessoa que está colocada como liderança fizer algo repreensível, deve ser chamado, exortado e colocado de banco. Isso é normal, irmão, porque a igreja do Senhor não é nossa, nós somos mordomos. Estamos aqui para servir ao Senhor. Então, o obreiro pode ter toda a qualidade, mas se ele não respeitar a liderança constituída, você não tenha dó dele. Isso é muito importante, não dê o microfone para esse tipo de gente. Não dê o microfone. Porque a pessoa que está contra a liderança, irmãos, esse tipo de espírito, ele vai causando divisão. Ele vai causando assim, pipi. Esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é assim, face a face, irmão.
Júnior, ó, não gostei do que você fez, irmão, tal, tá bom, Carlinhos, ou o Júnior chega, Carlinhos, tal, isso é de Deus, irmão, isso na igreja primitiva havia. Agora, eu tenho algo ali com o Humberto, não falo com o Humberto, e digo amém, Humberto, depois, ô Rosana, Humberto, isso, irmão, é coisa de Satanás. Não permita, isto é uma coisa. Irmão, algumas coisas você que está aqui, que quer ter uma igreja pura, não coloque pessoa no microfone que é preguiçosa, esse povo só passa carne. Pessoa que não se consagra, que não tem conteúdo, que não tem unção. Irmão, você abaixa o nível da igreja, você colocando pessoas assim. Pessoas que dão mau testemunho nas mídias sociais. Você quer saber como uma pessoa é? Só olhar as mídias dela. Uma pessoa tem que ser exemplo dos fiéis. Se nas mídias sociais ela fizer coisas que escandalizam o evangelho, não dê o microfone se ela não se arrepender. Não é que nós sejamos fariseus, é que nós somos zelosos, porque o púlpito é do Espírito. Se eu não estiver no Espírito, eu não sou digno de subir naquele púlpito ali, não é, meus irmãos? Não coloque pessoas que são arrogantes. Quando você vai exortar, ela não aceita. Esse tipo de pessoa não serve. Pessoas que estão contra pessoas. Irmãos, uma pessoa que estiver contra outra pessoa não deve pegar o microfone. Você pode estar contra comportamento, atitude. Não temos que concordar com o erro do irmão, não com o pecado do irmão. Mas se você estiver contra o irmão, aí, meu amigo, está contaminado. Tá? Isso são dicas, irmãos, importantes. Porque ali vai criando aquilo ali e vai detonando. Muitas igrejas começam na simplicidade, Selma. Ali, ó. Mas com o tempo eles não cuidam dessas questões. Tem pastor que tem medo, irmão. Porque Jesus ele disse que nós temos que ser humilde como a pombinha e prudente como a serpente. Irmão, a gente tem que ser amoroso, mas firme, Humberto. Eu não tenho dó, irmão. E você também não deve ter comigo, amém? Isso vale para os dois lados. Eu não tenho dó, Beth. Se eu tiver que exortar, colocar de banco, se a pessoa for repreensível, se tiver que tirar do ministério, eu não tenho dó, porque Deus falou para mim que se eu tiver, ele não vai estar comigo, porque eu não posso participar de nada. Já perdemos aqui em torno de 100 pessoas, que Deus os abençoe, que são bênção de Deus, que aonde estiverem, irmãos, que frutifiquem por 100, que cresçam, que, olha, eu só tenho coisas boas a desejar essas pessoas, mas são pessoas que eu não tive a menor piedade de dizer, não, assim não, nesse ministério não, aqui não, qualquer lugar sim, mas aqui não é a igreja do oba-oba. E, irmãos, quero dizer para você que não tenho 1%, 0,1%, pastor Geraldo, de arrependimento em tudo que eu fiz. Se voltasse no Mago do Tempo, eu faria tudo exatamente porque eu estava na unção e direção do Espírito Santo. Então isso que eu estou falando para os irmãos, tem a ver com o que, irmãos? Não adianta o Humberto se limpar. Você está ali, está se limpando, certo, meu irmão? Mas se ele for no meio de um monte de pessoa suja, como é que vai acontecer? Então nós temos que ter uma comunidade, irmãos, não é verdade? Aonde os irmãos não são perfeitos, não são hipócritas, mas são sinceros e estão se limpando, aceitam se limpar, são passíveis de exortação. Numa comunidade assim, ó, o Espírito Santo se agrada. E é raro hoje em dia, porque às vezes muitas igrejas aí, o diácono não fala com o obreiro, né? O pastor está chateado com a mulher do não sei o que lá. Então tudo ali fazendo, Orides, tudo fazendo a obra do Senhor, tudo fogo estranho, tudo matando o povo. Irmão, sinceridade. O Espírito do Senhor é o Espírito da verdade. Então nós estamos falando de coisa aqui que não é banal, não, irmão. Nós estamos falando de coisa aqui que, se nós queremos ter uma comunidade saudável, não basta eu me santificar. Eu preciso amar a alma do irmão a ponto de exortá-lo. Amar a alma do irmão a ponto de dizer, isso está errado. E amar a alma do irmão, para o irmão falar, pastor Carlinhos, isso está errado. Dizer, irmão, ore por mim, porque isso está errado. Todos nós somos passíveis de exortação. Isso é uma coisa linda, irmão. Isso é igreja primitiva. Não tem negócio de hierarquia, não. O pastor, ele que ele disse que o pastor estava passando, né? E o irmão falou assim, ô pastor, né? O pastor Marcelo. Falou, ô pastor. Aí o homem não olhou para ele, continuou indo e falou, ô pastor. Falou, me recuso a atender se não me chamar de reverendo. Aí ele falou, então põe um anel, né? É papa agora, a gente se dobra e beija o senhor. O que é isso? Achei, como é incrível, que não existe na igreja do Senhor, não existe título, não existe. O que existe é função. Paulo não chamava ele apóstolo Paulo, não sei, Paulo, vírgula, ou apóstolo. Apóstolo é função, o nome dele era Paulo. Achei interessante que acabou o culto lá em Colombo, né? Aí a irmã Shirley falou assim, Bruno, apaga a luz aí. Ele falou, Bruno não, diácono Bruno. Já pegando, né? Não tem título. Não tem isso, meu irmão.
Então é de pequenininho que nós vamos já mostrando que isto está no ser humano, irmãos, essa questão. Nós precisamos crescer, todos nós. Todos nós, o diácono Bruno é uma benção, mas ele é Bruno, diácono é só a função. Todos nós aqui precisamos, queridos, entender que o teu pecado afeta a comunidade. Se um membro sofre, toda a comunidade sofre. O que aconteceu com o Acã por causa do pecado dele, irmão? É ou não é, Selma? Aí a Selma está lá, irmão, orando, jejuando, para que a igreja vá para frente. Aí o irmão está em pecado escondido e a igreja vai para trás. É ou não é, meus irmãos? A pessoa está brincando com o pecado, colocando para debaixo do tapete, mas o pecado dela faz com que a igreja inteira fique fria. Não é ou não é, irmão, que existe pessoas que se vir no culto a atmosfera muda para pior? É ou não é? Tem pessoa que Jesus, quando queria fazer milagre, ele tirava os incrédulos da sala para ficar uma atmosfera favorável. Tem pessoa que está tão seca a pimenteira, não vai acontecer, entendeu? Torce contra, irmão. Então existe pessoas que para a igreja crescer, Deus tem que expurgar, tirar, limpar. É uma limpa, sair para que a igreja possa crescer, porque são gente que não quer se converter, não quer se limpar, mas quer causar escândalo, quer ficar ali, parece que nem um vampiro ali, está ali só para acabar com a igreja. Mas esse tipo de pessoa, que diz o Salmo 101, Deus dá um tempo, é ou não é, meus irmãos? Mas chega uma hora que Deus tira, e é tão legal que Deus tira, e a pessoa sai dizendo assim, essa igreja não me merece, eu sou bem melhor que essa igreja, eu sou maior que essa igreja, eu sou mais importante que essa igreja, eu saí de lá porque sei mais que todos eles. Deus permite que a pessoa se infle, saia por cima, porque nós precisamos de Cristo, e nós precisamos uns dos outros. Aquele que não reconhece, irmãos, que precisa do corpo, ele não é corpo. Sabe, o dedo do irmão ali não está nem pensando assim, eu preciso do corpo do carinho. Não precisa, porque ele não é corpo, é o corpo dele. Assim eu digo também no dedo dele. Mas quando nós somos corpo, nós temos essa consciência de que nós precisamos de Cristo, e de que nós precisamos dos dons da palavra, da imposição de mãos, da unção com óleo, da exortação de um dos outros. Isso é coisa bonita, junta esses ligamentos, irmãos. Coisa bonita, irmão, é você ser humilde para submeter-se ao ministério do outro, a ouvir, a receber exortação. Irmãos, precisamos perder o medo de exortar. A gente tem medo. Tocou no ungido. Nada disso, irmão. Todos nós somos, amém? Se nós queremos que a comunidade cresça, os erros que talvez eu não percebi, às vezes eu não percebi, mas você percebeu. E o que você percebeu é responsável. Se eu percebo algo no meu corpo que não vai bem, eu não sou responsável? É ou não é? Se eu descobri algo, eu percebi algo no irmão ou na irmã, para o bom funcionamento do corpo, eu não devo chegar no irmão ou na irmã? Não, mas não chego. Irmão, isso é falta de caráter, falta de espiritualidade. Irmão, aquilo que você vê errado no corpo é tua responsabilidade agora, porque Deus te mostrou. Naquele momento você foi o olho do corpo. É ou não é, irmãos? De ajudar aquela pessoa, orar por ela, sentar com ela, falar com ela. E se nós tivermos uma comunidade terapêutica assim, Humberto, onde um se mete na vida do outro, onde um se intromete na vida do outro, no espírito, por amor, nós vamos crescer. Porque existe pontos cegos, irmãos. Nenhum de nós consegue ver exatamente aonde estamos falhando muitas vezes. Eu me lembro que eu ia pregar lá no pastor Franzen. Ele dizia assim: pastor, eu te dou 2, 3 dias para você pregar, mas por favor, fale mais devagar para o povo entender. Isso é verdade, eu falo muito rápido, irmãos. Isto perde muita da comunicação, e tem pessoas que têm dificuldade de ouvir assim muito rapidamente. E se nós queremos alcançar mais pessoas, o conteúdo não muda, Humberto. O conteúdo é esse aqui, ó. Mas a forma você pode melhorar. A dicção, a forma como você fala, o tom da voz, né? Às vezes a pessoa está tão chateada, irmão, que no tom da voz dela já passa uma coisa ruim, uma nhaca. Não, queridos, ó, se você não está conectado no fio do amor, é que nem um ferro elétrico, não está conectado na luz, nem fique mascando a roupa. Primeiro liga na tomada, depois você começa a passar. Assim você tem que estar amando todo mundo, perdoando, numa boa, de todo o coração, sem hipocrisia. Porque se você pega o microfone, irmão, aquele dia não foi legal, você foi convidado a pregar, achei bonito, a Selma falou, passou um pouquinho mais para frente, estou passando uma fase aqui de ciclagem, estou me fortalecendo, isso é bonito. E nas Gerados nós temos isso, irmão. Em muitas igrejas parece que os pastores delegam, você vai pregar, e o irmão com medo, tá bom, não tá bom, não vou pregar, não vou pegar microfone, hoje passou um dia difícil, só estou aqui para receber. Isso
Isso havia na igreja primitiva. E hoje parece que é meio cartesiano. Ó, Humberto prega a terça, você vai naquela ali. Amém, pastor, amém. Que amém, pastor? Nada. Você não deve ser guiado por homens. Você deve ser guiado pelo Espírito. E se você está vendo que você naquela semana não está bem, não queira agora impressionar as pessoas, né? Vou pegar o microfone. Não, dá um microfone presente para você brincar em casa, né? Microfone latria, vamos ficar, né? Karaokê. Porque, irmãos, não é importante. Não é importante isso. Isso é secundário. A Gerados pela Graça não tem esse negócio de a pessoa cair de paraquedas e pegar o púlpito. Não precisa disso. Nós precisamos disso. A igreja primitiva não precisa disso. É chegar, sentar, receber a visão, receber a palavra. É isso. Para isso que é. Sabe, pegar a visão da igreja, sabe, ser trabalhado. Eu acho que isso que, se eu chegasse numa igreja lá, irmão, não ia chegar, ou quanto que é aí para ser pastor? Irmão, não pega esse tipo de gente, irmão, não pega esse tipo de gente, e cai de paraquedas e pergunta quanto que é para ser pastor, quanto que está dando aí, quanto está arrecadando. Irmão, chega, senta no banco, no último banco, e recebe, se humilha. Uma vez fazer uma visita lá no terminal do Portão, tinha uma igreja lá muito boa lá, um pastor muito querido. Aí eu cheguei, acho que era o culto, acho que era as terças-feiras, eu acho, pastor muito abençoado. E como não tinha culto, eu sempre, na sétima eu sempre sentava lá, e acho que era nas quarta-feiras, não me lembro. Sentava lá e ouvia. Aí o pastor pegou o microfone e falou assim: irmão, se você pensa que está vindo aqui, que você vai ter ministério e microfone, falei, mas eu não estou nem pensando nisso, estou aqui para, né? Ele pensou que eu já estava de olho, porque as pessoas são assim, se aparece na igreja que é oportunidade, já não é, irmão? Já parece que na igreja está aqui meu playback, não é assim. A Beth, eu que falei para ela: Beth, traga o seu playback, louvo, você tem a oportunidade, e já conheço ela há mais de 20 anos. As pessoas hoje, irmão, não tem zelo do púlpito. A pessoa chega ali, eu caí um dia no conto do vigário, Orides, uma pessoa que eu considero muito, muito querido, mas não conheço a vida do camarada, nunca mais vou fazer isso. Pastor Geraldo nunca mais vai fazer isso. Apareceu o irmão, pastor. Ô pastor, vem dar uma saudação aqui. Vamos honrar o homem de Deus. Acabou o culto, a irmã, como é que você me põe esse homem lá? Ele fez isso, não pagou aquilo. Eu falei, it's too late, já é tarde demais. Mas não, irmão, não é tudo que é pastor que aparece aí, que vai aparecendo, que você vai dando microfone, vai pondo mão no povo, vai dando profetada no povo. Tem gente que vai chegando, irmão, já vai juntando o povo, dando profetada, já pegando o telefone da casa da pessoa, do irmão, para ir lá. É ou não é? Esse tipo de gente é perigosa, irmão. Tem gente assim que eles aparecem nas igrejas, assim, irmão, mas são enviados pelo cão. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o povo, ele vem aqui para receber de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus. Ninguém vem aqui para ser enganado, para receber falsa profecia, para ter um culto que não flui. Aí não flui louvor, não flui a mensagem, não flui. Irmão, se nós vamos fazer algo para o Senhor, fazer com excelência, porque maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Então, enquanto a pessoa está ali no banco sendo alimentada, o padrão é um. Mas no momento que ela quiser ter ministério, irmão, ela vai ter que ser exemplo dos fiéis. Se ela tiver algo repreensível, ela tem que aceitar a exortação, ela tem que ir para o banco, porque isto é muito importante, irmãos. Isto é muito importante, porque o pecado, irmãos, não confessado, não abandonado, ele faz com que toda a igreja sofra. Aí o culto não flui, não há cura, não há milagre. Isto é muito importante. Não que sejamos perfeitos e santarrões e donos da verdade, mas temos que estar no temor, com o pecado confessado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos continuar nesse importante tema que nós temos meditado, queridos, nas manhãs.